E aí, Isabel Mega, rei morto, rei posto, nas palavras do presidente brasileiro, ele tentou, assim, pareceu na interpretação de algumas pessoas que ele tentou dar uma silenciada em Jair Bolsonaro como se fosse uma figura que está fora do jogo. A gente sabe que não está fora do jogo, que é um movimento que é um fenômeno político, social no Brasil, tem uma base muito forte, um Congresso que dificulta muito a vida de Lula, porque eles são uma oposição muito potente. Mas de que maneira bate a repercussão dessa fala do presidente brasileiro? O presidente Lula está jogando para o cenário doméstico, né? Tão distante do Brasil, ele, claro, não tem distante o plano de concorrer a um quarto mandato. Então, é por isso que ele traz uma fala tão contundente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque é uma maneira de alimentar essa polarização num momento em que Jair Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo são vistos como muito isolados, porque até aqui o que eles tinham demonstrado de força era uma influência que Eduardo Bolsonaro tinha junto à Casa Branca e que ajudou a colocar uma tarifa, e que tarifa contra nós aqui no Brasil. Então, neste momento, o governo tem uma demonstração de força, de conseguir, inclusive, ter planos muito concretos de reversão dessa tarifa, né? É importante a gente pensar quais foram os contextos em que o nome de Jair Bolsonaro foi citado na reunião. Na reunião em si, somente naquele momento em que o próprio presidente Lula, ao trazer o caso da aplicação da lei Magnitsky, acabou citando a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas para falar que aqui não há uma interferência de um poder no outro e que houve o devido processo legal. Durante o encontro mais reservado, sem a presença da imprensa, o que a gente tem de relatos é que foi essa a menção indireta que foi feita ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes do encontro, naqueles 8 minutos em que a presença da imprensa possibilitou perguntas sobre Jair Bolsonaro, Donald Trump acabou respondendo com elogios. Ele disse o seguinte: olha, eu sempre gostei dele, eu me sinto mal pelo que aconteceu com ele, sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele já passou por muita coisa, foi o que disse o presidente americano. Então a gente vê a interlocução bolsonarista trabalhando para chamar atenção para esse elogio. E do outro lado, aliados do presidente Lula trabalhando para dizer que você tem um bolsonarismo isolado neste momento de qualquer interlocução, de negociação com os Estados Unidos em relação ao tarifaço. Então, as duas visões que são feitas. Me chamou muita atenção, Elisa, a gente está falando de repercussão dos aliados do presidente Lula, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas um certo silêncio de alguns personagens chaves, dos caciques do Centrão em relação a essa reunião. Porque sim, eles sabem que é delicado você entrar nesse assunto, considerando que qualquer declaração pode ser lida como virar as costas para o setor produtivo, que é muito importante de você ter junto num processo eleitoral. Então, alguns caciques do Centrão preferiram dar holofote à vitória que Javier Milei teve ontem na Argentina, uma recomposição no Congresso argentino, projetando com isso vitórias da direita brasileira futuramente, do que olhar para o próprio resultado que essa reunião produziu. Então, é uma reunião que dá, sim, um poder argumentativo do governo Lula em relação ao bolsonarismo, porque as coisas estão fluindo, a porta está sendo aberta e isso gera bastante expectativa positiva nos nossos setores da economia. Então, fica um cenário muito esvaziado para argumentos bolsonaristas que possam caminhar pela linha técnica.